Olá pessoal, bom dia para vocês, tudo tranquilo? Bom, uma ótima semana para nós, né? Começando aí essa segunda-feira, dia 24 do 8. E hoje a gente vai falar um pouquinho de climograma, são esses desenhos aí que estão aqui atrás de mim. Né? Tem vários aqui, né? Coloquei a barrinha aqui embaixo, coloquei em cima, do ladinho aqui, ó, essa aqui é muito legal. Então, esses são os climogramas, dando prosseguimento aí às nossas aulas de clima. Na nossa última aula a gente falou um pouquinho das chuvas, né? Quais os três tipos básicos de chuva que nós temos. Hoje aí eu já deixei uma verificação de aprendizagem para vocês, então fique atento aí, não deixe de fazer. São 5 questões discursivas para você desenvolver. E essa semana nós temos novidades. Essa semana aí nós vamos passar a ter 2 encontros semanais a fim de ficar mais dinâmico, a gente conseguir falar mais possibilidades de assuntos, né? E sem que a gente tenha que correr aí com mais assuntos mais para frente aí. Bom, espero que isso seja melhor para vocês, que a gente consiga trabalhar um pouco melhor. Eu sei que às vezes assistir algumas aulas online é um pouco cansativo, né? Mas a gente tenta fazer da maneira mais adequada possível, né? Então espero que vocês estejam gostando. Bom, hoje a gente teve um problema de iluminação aqui, por isso que vocês estão vendo um fundozinho aí meio cinza atrás de mim. A iluminação não ficou muito legal hoje, né? A gente teve um probleminha, mas tá tentando aqui organizar. Bom, gente, primeiramente, que frio danado tá fazendo, né? A massa polar atlântica estacionou com pressão total aqui na região sudeste. Na região sul chegou aí até nevar em algumas regiões, mas interessante aí, isso é um fenômeno natural, normal, mas bem atípico no caso do período que nós estamos, né? Finalzinho de agosto aí, quase adentrando em setembro. Então aí as massas de ar ajudam a explicar bastante isso que a gente está vendo, né? Essa queda muito brusca de temperatura, friagem na região amazônica, né? Então isso aí é uma explicação aí das massas de ar. E é bem legal, né? Porque transforma todo aquele dia quente que nós estávamos passando nos dias anteriores para dias muito frios, né? Então você vê como é que muda aí essa massa de ar. Vai durar de 3 a 4 dias, né? 5 dias no máximo aí, essa frente fria, né? Ela pode dar uma amenizada e depois vir outra, tá? Então isso é uma coisa legal. Bom, mas vamos falar aqui do assunto de hoje, que são os climogramas. Um assunto muito legal, que já caiu algumas provas, já caiu em prova do Instituto Federal, já caiu no PISM, já caiu no Enem, já caiu em carreiras militares, né? No caso na SpaceX. Então assim, é um assunto muito bacana, eu particularmente gosto muito, né, dos climogramas, os gráficos do clima. E esses gráficos do clima, pessoal, eles vão mostrar aqui para nós os meses do ano, tá? Então se você olhar aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até dezembro, então você tem todos os meses do ano ali. Aí você tem a temperatura em graus Celsius, que aí está aqui nessa barrinha superior aqui, ó, temperatura em graus Celsius. E lá do outro lado, lá na outra ponta, você tem aí o índice pluviométrico, que é o índice de chuva, né? Nesse caso, pessoal, são médias térmicas, né? Médias térmicas e médias pluviométricas. Essas barrinhas azuis aí indicam as médias de pluviosidade, ou seja, os índices de chuva, tá? Então, tem algumas épocas do ano que chove mais, outras chove menos, tudo depende de região para região. Você pode ver que atrás de mim aí tem vários climogramas, né? O que está mais destacado, esse aí é o climograma de Cubatão, né? Esse aí eu usei mais para explicar para vocês, mas cada região tem um climograma. Inclusive na apostila de vocês tem aí aula, tem os climogramas do Brasil, tem os climogramas do mundo, alguns, né? Nem todos, né? Não tem como colocar todos, mas cada climograma vai mostrar aí a identidade climática de cada região, tá? O que seria essa identidade climática? Em qual época do ano chove mais? Em qual época chove menos? Qual o período aí de maior temperatura ou menor temperatura? Essa é a ideia de entender um climograma, tá? Esse aí, no caso que eu coloquei, o principal, que está no meio aqui da tela, aqui, ó, esse aqui, bonitão,
é o climograma de Cubatão, tá? Então é um clima tropical, é um clima aí onde você tem um verão quente e chuvoso e um inverno ameno e um pouco mais seco. Bom, como é que funciona isso daí? Bom, se vou me crescer com o cabelo, cresci, hoje gente, fiquei grandão. Se você olhar bem, tá? Você vai ver exatamente isso aqui, ó. A barrinha, essas barrinhas aqui, ó, vão indicar a chuva. Aí, ó, verão, aqui, ó, janeiro e a parte de dezembro aqui. Deixa eu chegar mais um pouquinho para cá. Eu estou ficando fora do caminho aqui, ó. Então, nesse caso, se você olhar, peraí, vamos chegar para cá. Cheguei. Agora eu estou mais bonito. Deixa eu baixar aqui, senão vai ficar só minha cabeça falando, é muito feio, né? Vai ficar o pescoço cortado. Bom, se você olhar aqui, né, aqui tem todo mundo, ó. Tem janeiro aqui, que eu estou na frente aqui, cabeção, então janeiro aqui bonitinho, e dezembro aqui bonitinho. Então você pode ver que os dois extremos têm muita chuva e muita temperatura, tá? Muita chuva e muita temperatura. Isso é característico do verão tropical. Alto índice pluviométrico e também você vai ter uma alta temperatura. Agora, vem aqui nos meses do inverno, aqui, ó, junho, julho, até agosto, aqui, ó, esse períodozinho aqui, ó, tá? Esse período você tem menores índices pluviométricos e, compensação, menor temperatura. Muito parecido com daqui de Juiz de Fora, né, na região nossa aqui. Então, neste caso, os climogramas vão mostrar o índice pluviométrico e o índice de temperatura de cada cidade, tá? E aí, nesse cenário, você observa que cada região vai ter um. Por exemplo, ó, coloquei um aqui em cima, ó, equatorial, ó lá, chove bastante. Aí o tropical, aí já é parecido com esse aqui de Cubatão, esse aqui é mais bonitinho, tá? Esse aqui é o mais corretinho que tem, tá? Aí você tem o Mediterrâneo lá em cima, ó lá, tá um pedacinho cortado. Você tem um semiárido aqui, tem um polar, misturando. Se fosse um semiárido, por exemplo, o semiárido não teria essas barrinhas de chuva toda lotada. O interior nordestino não chove tanto, igual a gente está acostumado a ver aqui no tropical, principalmente na época do verão, né? Então, essa é a diferença. Deixa eu me encolher aqui. Bom, neste caso, o que a gente observa? Que, de certa forma, cada climograma vai representar uma região do país, uma região do mundo, tá? Então a gente vai ver qual o período que vai ter maior incidência de chuva, qual o período que tem menor incidência de chuva. Mas não é só isso não. Então você tem lá a média térmica, então a média é a diferença da máxima e a mínima ali, eles vão fazer uma média mensal de temperatura. Ah, hoje fez 0 grau e ali está marcando 40. Uai, gente, cada região, tá? Ela vai variar aí a temperatura de máxima e mínima. Hoje está fazendo 13 graus, ontem estava fazendo 8, então isso é uma média que a gente vai encontrar. A mesma coisa com o índice pluviométrico, tá? Bom, inclusive, eu consigo observar coisas mais complexas, como por exemplo, eu sei qual hemisfério está só olhando a linha de temperatura. Por exemplo, se você olhar aqui esse de Cubatão que está na nossa frente aqui, esse mais bonitinho aqui, você vai ver que vem lá de janeiro até junho a linha vai descendo e julho em diante vai subindo. Então faz uma carinha feliz, né? Faz aqui, carinha feliz. Essa linha, né, de máxima e mínima de temperatura, né, mínima seria no inverno, faz essa carinha feliz que você está vendo, é típico do hemisfério sul. Por que do hemisfério sul? Verões no início e no final do ano, janeiro e dezembro, tá? E o inverno no meio do ano. Se fosse um do hemisfério norte, tá? Eu tenho até cá em cima aqui, ó, o Mediterrâneo lá em cima, né? Tá esse Mediterrâneo. Esse Mediterrâneo, a linha já é ao contrário, é a Claudium Trust, tá? Faz isso aqui, ó. Por quê? No hemisfério norte, o verão é exatamente no meio do ano e o inverno é no final do ano. Então, dessa forma, a gente vai ter essa diferença, né? Então, é sempre alternada as estações do hemisfério sul e hemisfério norte, né? Então, você vai ter aí até a posição do hemisfério que você vai encontrar. Se eu estiver próximo à linha equatorial, aí já é um pouco mais complexo, porque a linha de temperatura ela tende a se manter mais retilínea, tá? Aí que vem uma questão mais pertinente, tá? Se está próximo à linha do Equador, ela é mais reta.
Bom, e a chuva, né, no caso aí, as chuvas são bem abundantes nos países tropicais. Aí você vê o Brasil tem uma abundância legal. Já em clima semiárido, como é o caso do interior nordestino brasileiro, não tem, não tem, não tem, não tem. O regime pluviométrico é muito baixo, tá? Então você não tem essas barras tão cheias igual você está vendo. Aí você tem a questão da temperatura. Alguns casos pode sair do gráfico, né? A temperatura pode ficar para baixo do gráfico, ela pode pegar essa região aqui para baixo. É típico aí de áreas muito frias, como na Rússia, onde as temperaturas são negativas, então a temperatura pode ficar negativa. Chuva não, mas a temperatura sim, ela pode ficar negativa, tá? Então a chuva é medida em milímetros e a temperatura em graus Celsius, tá bom? Então, nesse cenário, é assim que a gente vai distribuir os climogramas. Em um momento posterior, a gente vai falar só de clima do Brasil. E aí é bom a gente saber cada climograma do Brasil. A gente vai narrar uma característica, né, específica de uma região. E aí vai falar, pô, tá chovendo em tal período, não tá chovendo, a temperatura é X, a temperatura é Y. A partir dessa característica você vai saber que região que é. Então entender o climograma é entender os climas, tá? Que é uma parte de classificação que a gente vai estudar especificamente. Então cada climograma tem uma característica específica, tá? Então tem vários climogramas, dá uma estudadinha neles, na apostila tem lá bonitinho, tranquilo? E então, só recapitulando, um climograma é um gráfico do clima que mede as médias térmicas e as médias de pluviosidade, tá? O índice pluviométrico de cada região. Então, nesse cenário, fica atento que cada clima tem cada climograma, né, representa um clima diferente, tá? Então fica muito ligado nisso daí. E o Brasil, como é um país grandão, um país com dimensões continentais, tem diversos tipos climáticos que a gente vai ver na próxima aula aí. Aí vou falar um pouquinho dos climas do mundo, depois nós vamos falar do clima do Brasil. Na quarta-feira, gente, a gente tem mais um encontro, então não se esqueça, vamos falar um pouquinho mais aí de alguns fatores. A gente tem que falar um pouquinho de vento, né? A gente não falou de vento ainda. Falar de vento e depois a gente classifica os climas, né? Classificar todos os climas aí, Brasil, do mundo, algumas aulinhas aí para nós aí. Depois a gente vai pular para um assunto de vegetação e o ano tá passando, né? O ano não tá passando, o ano tá voando aí e a gente continua nas nossas atividades aqui, tá bom? Então um abração para vocês, um beijo grande no coração de vocês, até o nosso próximo encontro, tá? Quarta-feira, então novidade para vocês, quarta-feira tem aula aí. E não deixe de fazer a nossa verificação online, né, dos assuntos anteriores que a gente já conversou, né? Não coloquei climograma nesse ainda, né, que a gente está falando hoje, então deixa para o próximo. Mas talvez numa atividade avaliativa posterior a gente fala um pouquinho mais de climograma. Então, legal? Gostaram? Então um beijo grande no coração de vocês, uma ótima semana, até a nossa próxima aula. Valeu, tchau, tchau, gente. Valeu!